pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Brandão, eu sou bordadeira e pesquisadora da história do bordado. Hoje nós vamos começar uma nova série de vídeos chamada Bordado pelo Mundo. Como o nome já diz, nós vamos viajar por diferentes países para conhecer diferentes técnicas de diferentes regiões, usando diferentes materiais. A ideia é que ao longo das próximas 6 semanas a gente borde juntos projetos inspirados nas características culturais de cada lugar. É claro que, assim como no Brasil, existem várias técnicas em um só país. Eu vou escolher uma para a gente desenvolver junto ao longo da semana e assim despertar a criatividade e a curiosidade de vocês. O nosso primeiro destino nessa viagem ao mundo dos bordados será Portugal. E quando se trata de Portugal, dá para falar de bordado de norte a sul do país, incluindo algumas ilhas, como é o caso da Ilha da Madeira. O bordado faz parte da história de Portugal há muitos séculos. E é possível aprender bordado tanto entre pessoas da mesma família, como também já se ensinou bordado até nas escolas. Em algumas regiões do país, o bordado é uma atividade tão relevante que estampa até os cartões postais. O bordado está presente no chale das cantoras de fado, nas roupas tradicionais portuguesas, nos paninhos de decoração da casa. Eu tenho aqui um paninho de bandeja que eu comprei na cidade de Óbidos, na região central de Portugal. Mas o projeto que a gente vai fazer hoje vem lá do Minho, da região norte do país, e é o lenço dos namorados. Vocês conhecem o lenço dos namorados? O lenço dos namorados também pode ser chamado de lenço de namorados, lenço de comprometidos, lenço de conversados, lenço de pedidos, lenço do amor. Todos esses nomes nos remetem a um cenário bem romântico, que tem tudo a ver com a história do lenço dos namorados. Segundo o que os portugueses contam, lá para metade do século XIX até recentemente no século XX, meninas da região do Minho, no norte de Portugal, tinham o hábito de bordar lenços à mão com poemas ou frases românticas para entregar para os pretendentes. Se o rapaz que recebeu o lenço utilizasse o lenço em público, significava que ele tinha aceitado o compromisso. Mas se ele não usasse, era sinal de que era um amor não correspondido. Existe na internet um manual publicado pela ADERE, Associação para o Desenvolvimento Regional do Minho, no norte de Portugal. Esse manual certifica o lenço dos namorados. O que isso quer dizer? Que para ser considerado lenço dos namorados, tem que seguir algumas características. E são essas características que nós vamos desenvolver hoje. Para a gente começar a fazer o nosso lenço dos namorados, nós vamos separar os materiais. A primeira característica importante do lenço dos namorados é referente ao tecido. Geralmente é utilizado ou tecido de algodão branco ou linho branco. Aqui eu vou utilizar um tecidinho de algodão que eu escolhi o tricoline liso. A segunda característica é sobre o tamanho do nosso lenço. O padrão é que seja um quadrado regular de 40 a 60 centímetros de lado, mas é comum também encontrar lencinhos menores que esse tamanho, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu escolhi um lencinho de 25 centímetros de cada lado para a gente concluir neste vídeo. Outra questão importante é sobre as linhas que se borda o lenço dos namorados. Pode ser tanto a linha 25, que na verdade é a nossa meada normal de 6 fios, como também a linha de novelinho. Para o nosso projeto de hoje, eu vou utilizar essas linhas. Nós vamos iniciar o nosso bordado pelo acabamento da bainha. Muitas bordadeiras portuguesas aplicam uma correntinha de crochê aqui na borda,
outras já fazem até um biquinho e outras deixam liso, sem nenhum tipo de ponto. Nós vamos fazer o caseado para dar acabamento, que é esse pontinho aqui. Eu gosto de fazer uma marcação com régua para que meu ponto caseado fique certinho e regular, mas não é necessário fazer isso. Eu peguei um pedaço de fio de novelinho e inseri na agulha de número 6 e dei um nozinho na ponta. A gente começa da parte de trás, inserindo a agulha por trás do tecido, puxando, e a partir de agora eu entro por baixo e saio por cima. Entro por baixo e saio por cima. Entro por baixo e saio por cima, sempre passando o fio por detrás da agulha. E vou fazer isso ao longo da bainha completa. Agora que a gente já acabou a bainha, eu vou escolher uma outra cor para a gente fazer uma moldura interna em ponto zigue-zague. Aqui a gente acaba encontrando uma outra característica do lenço dos namorados, que são as cores. O lenço dos namorados são sempre muito coloridos e predominam as cores primárias, que são o amarelo, o vermelho, o azul e o verde. Mas a gente pode usar qualquer outra cor, como o rosa, o laranja, roxo, marrom. Para fazer o ponto zigue-zague interno, eu vou usar o azul. O ponto zigue-zague é muito simples e nós vamos fazer ele de modo irregular, à mão mesmo. Eu vou colocar a agulha de baixo para cima para prender a linha no tecido. E agora a gente vai fazer uns pontos bem grandes para marcar o nosso zigue-zague. Vocês podem observar que meu ponto zigue-zague está maior e irregular, mas é assim mesmo. E agora eu vou fazer em torno de todo o lenço. Pronto! Preparamos nossa bainha e nossa moldura. Agora a gente vai passar para a parte mais divertida do nosso projeto, que é o conteúdo do lenço dos namorados. Eu escolhi na internet um risco qualquer que estava disponível. E para passar o risco para o tecido, nós vamos improvisar uma mesa de luz. Eu tenho aqui um pirex, uma travessa de cozinha que a gente usa para fazer lasanha, para fazer o almoço. Uma fonte de luz, que pode ser inclusive nossa lanterna do celular, e uma caneta mágica. Vou ligar a minha lanterna, coloco a vasilha por cima, o meu desenho e o meu tecido. Veja só como aparece todo o risco embaixo do tecido e assim fica mais fácil de copiar. Terminei de riscar todo o desenho do lenço dos namorados. Agora eu já posso tirar o papel do fundo. E aqui a gente observa uma característica que tem tanto nesse risco como também nos outros lenços dos namorados que eu mostrei para vocês, que é o erro na grafia de algumas palavras. Erro pra gente, mas muitas das bordadeiras que faziam lenço dos namorados
vinham da zona rural de Portugal, eram analfabetas ou então tinham pouca escolaridade. E elas escreviam os dizeres do Lenço dos Namorados muito mais próximo do jeito que elas falavam do que da regra correta do português. Cada uma dessas palavras nós vamos bordar com uma cor diferente, usando ponto haste, que em Portugal é conhecido também pelo nome de ponto pé de flor. Para fazer o ponto haste é muito simples. A gente vem com a agulha de baixo para cima do tecido e sempre vai um pouquinho na frente e volta no meio. Um pouquinho na frente e volta no buraquinho do meio. Um pouquinho para frente e volta no buraquinho do meio. Depois de fazer todas as letrinhas com ponto haste ou com ponto pé de flor, nós vamos preencher essas folhinhas com ponto cheio e também usando linhas bem coloridas. As florzinhas eu vou preencher com ponto caseado, que é esse daqui da borda, só que um bem juntinho ao lado do outro, porque assim fica com aspecto de preenchimento. O que eu gosto das florzinhas preenchidas com caseado são essa bordinha alta que elas dão e ressalta o contorno da flor. Vou continuar com a linha azul. Vocês devem ter reparado que eu estou fazendo quase todo o nosso bordado usando ponto haste, ponto caseado, ponto cheio, porque eles são realmente os pontos mais usados para se bordar o lenço dos namorados, o que não significa que a gente não possa usar outros. Para finalizar o nosso lenço dos namorados, eu vou bordar este coração em ponto cheio. Quem tiver curiosidade de pesquisar sobre o lenço dos namorados na internet, vai reparar que os desenhos que são mais frequentes estão voltados sempre a uma cena romântica, como o arranjo de flores, como pássaros entregando cartas de amor e também esse coração, que é um dos principais símbolos do lenço dos namorados. Ele é conhecido como Coração de Viana e tem origem lá no século XVIII, no Sagrado Coração de Jesus, e hoje é considerado também um dos principais símbolos do país. Concluímos nosso lenço dos namorados. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o bordado português.
Na semana que vem, nós vamos carimbar o nosso passaporte rumo a um novo destino no mundo dos bordados. Aguardo todos vocês. Até mais!